Então vamos lá, turma, na disciplina de História, página 9. Vamos falar um pouquinho sobre Brasil, terra de diversos povos culturais. Primeiros habitantes do Brasil. Então, quem será que foram os primeiros a habitar nessa região que nós vivemos? Você conhece seus antepassados, as pessoas que viveram antes de você? O que você sabe sobre os povos que viveram há milhares de anos no território que atualmente forma o Brasil? Eles ajudaram a formar o povo brasileiro, assim como você, seus colegas e todas as pessoas que vivem no nosso país. Muito antes de nosso país se chamar Brasil, os povos indígenas já viviam nessas terras. Por isso, eles são considerados os mais antigos habitantes desse território. Então, eles viveram aqui há muito tempo atrás. As culturas indígenas são bastante diversificadas, então elas são bem diferentes. Os povos indígenas falam mais de 154 línguas diferentes nos dias de hoje no Brasil e ocupam áreas em diferentes regiões. Então, de acordo com cada grupo indígena, cada um tem a sua língua própria. Muitos vivem em florestas, em terras indígenas e também em cidades. Na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, os povos indígenas falavam mais de 1.300 línguas. Ao longo dos séculos de colonização, então o que é colonização? Aqui ao lado nós podemos ver no glossário que a colonização é o processo de exploração territorial. Então são pessoas de outros povos que vêm aqui explorar matéria-prima como árvores, explorar as riquezas como o ouro, por exemplo, certo? Então é um povo que vem dominar e se ficar ali naquele local, formando uma colônia. Muitas etnias desapareceram e os grupos que sobreviveram lutam até os dias de hoje para preservar sua cultura e identidade. Lá no jogo rápido, observe a foto acima. Então ali, ao lado do texto, tem uma fotografia, certo? É uma imagem na qual o fotógrafo José Medeiros conversa com um indígena da etnia Xavante. Existiram, ao longo do tempo, trocas culturais entre os povos indígenas e os descendentes europeus? Justifique a sua resposta com os elementos da foto. Então, com base nessa foto, nós podemos dizer que eles estão trocando elementos, um está aprendendo os elementos da cultura do outro? Se sim, vocês irão justificar com base no que está acontecendo lá na foto. É verdade? A incorporação de alguns costumes europeus pelos povos indígenas fez com que eles deixassem de ser indígenas com o tempo? Será que isso acontece, meus amores? Se um povo indígena se apropria de algum costume, aprende um costume que seja de outra cultura, ele vai deixar de ser indígena? Não, meus amores, ele continuará sendo indígena. Por quê? Porque ele está preservando ainda os costumes que são da cultura indígena, certo? Não é porque ele aprendeu um novo costume que ele deixou de ser indígena. Então, não é verdade. Agora, vamos lá para a página 10. Alguns costumes indígenas. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre os costumes dos povos indígenas. No Brasil, atualmente, existem mais de 240 povos indígenas. Cada povo indígena tem hábitos e tradições específicos. Mas, apesar da diversidade, ou seja, das diferenças, existem também semelhanças, então coisas parecidas, incomuns, entre eles que podem ser identificadas. Então veja lá, a pintura corporal. A arte da pintura corporal é muito importante para os povos indígenas, pois simboliza o papel que os indivíduos ocupam dentro da sua comunidade. Os momentos vividos pelo grupo e os rituais sagrados. Então, a pintura é voltado para os costumes do grupo e também voltado para a religião dos povos indígenas, certo? A pintura marca ocasiões como casamento, mortes, adoecimentos, a passagem para a vida adulta, entre outros momentos.
As tintas são feitas com resinas vegetais, então é algo vindo ali das plantas, é algo natural, como do fruto do urucum e do jenipapo. É comum que os desenhos feitos nos corpos tenham elementos geométricos como triângulos, quadrados, retângulos, linhas retas, paralelas ou mesmo linhas curvas. No livro de vocês podem visualizar um indígena realizando pintura corporal no outro indígena para um ritual. Construção de casas. Cada povo costuma construir suas casas e organizar a aldeia de uma maneira diferente. Então, cada tribo irá organizar a aldeia e as suas construções de acordo com os seus costumes, certo? O formato, o tamanho e o interior das construções também podem variar. Aí no livro tem alguns exemplos de ocas, certo? Bem diferenciados. Então, cada tribo vai realizar a sua forma. Lá na página 11, agricultura, caça, pesca e coleta. As atividades fundamentais para os povos indígenas estão relacionadas ao ambiente em que vivem, pois deles são extraídos os recursos necessários para a sua sobrevivência. Então, é da natureza, certo? Do local onde os indígenas vivem, que eles extraem tudo que é necessário para a sua sobrevivência. Dessa forma, a agricultura, a caça, a pesca e a coleta são essenciais, eles não podem faltar para a vida cotidiana nas aldeias. A coivara é uma técnica tradicionalmente utilizada pelos povos indígenas. Ela consiste na utilização rotativa da terra, em que são intercalados períodos de repouso, então que não é utilizada a terra, e de cultivo nas áreas de plantio. Para a preparação do solo, uma parte da vegetação, ou seja, das árvores, das plantas, é derrubada. Depois é feita a queimada, cujas cinzas são utilizadas para a fertilização do solo. Então, as cinzas são utilizadas para deixar o solo mais saudável. Geralmente, os homens se ocupam com a limpeza e a preparação da terra. As mulheres se encarregam do plantio e da colheita. As principais espécies cultivadas pelos povos indígenas do Brasil são o milho, a mandioca, o feijão, a batata, amendoim e cará. O artesanato. Para o modo de vida das comunidades indígenas, o artesanato também é uma atividade fundamental, então ele é muito importante, já que por meio dele são produzidos diversos utensílios, ferramentas usados na agricultura. Então, eles produzem os objetos que eles vão utilizar no dia a dia. Também na pesca, na caça, na alimentação, nas construções e entre outros. Alguns dos materiais extraídos da natureza para a confecção, ou seja, para a construção de objetos artesanais, são penas, barro, palha, cascas e cocos. Além disso, os indígenas confeccionam objetos como bonecas e brinquedos, que é o que vocês vão visualizar aí nas imagens do livro, certo? Então, tem brinquedos, bonecas e as crianças brincando também com materiais confeccionados por eles. Meus amores, lá na página 12, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os portugueses, os povos que vieram aqui colonizar o nosso país. O povo brasileiro se constituiu também a partir do processo de colonização portuguesa do território, que antes era habitado apenas por povos indígenas. Desse modo, a população brasileira tem, entre outras influências culturais, as desses dois povos, portugueses e indígenas. Os portugueses chegaram em nossas terras em 1500, então vamos grifar essa parte? Os portugueses chegaram em nossas terras em 1500, certo? Então grife essa frase. Nesse período, os europeus promoviam uma grande expansão marítima. Então, o que eles faziam? Eles desbravavam os oceanos, eles procuravam as coisas por meio dos mares. Encontrar riquezas e novos territórios. Então, era isso que eles buscavam. Além disso, os portugueses e outros povos europeus procuravam descobrir diferentes rotas que o levassem ao comércio das valorizadas especiarias originadas da Índia, lá no Oriente.
Aí na imagem vocês podem observar as caravelas, que eram um tipo de navio utilizados pelos portugueses e espanhóis para navegar pelos oceanos. As especiarias mais cobiçadas, ou seja, mais desejadas pelos europeus na época da expansão marítima, era o cravo da Índia. Então vocês podem grifar as especiarias que eu estou lendo. O gengibre, o açafrão da terra, a noz moscada, o incenso de olíbano, a cânfora, a canela, a pimenta do reino e também o açafrão. Por que esses produtos eles eram tão cobiçados, tão desejados? Esses produtos eram utilizados para conservar, então para durar mais tempo e dar sabor aos alimentos e também para fazer remédios e produtos de beleza. As especiarias eram revendidas por preços altos, então, muito dinheiro eles faturavam, gerando grandes lucros aos comerciantes. Lá no jogo rápido. No jogo rápido tem um diagrama. E nesse diagrama pede o seguinte: encontre no diagrama os nomes de algumas especiarias. Então, os portugueses desejavam algumas especiarias da Índia. Lembra lá que nós grifamos algumas? Então, vocês irão procurar quais especiarias tem aí no diagrama, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Um abraço!